Fala, meus amigos, nação empreendedora, empresários, empreendedores que estão aí assistindo a gente. Mais um episódio começando aqui no Ecosistema Podcast. Quero dar as boas-vindas para você. E primeiro eu já quero dizer, tá? Pega essa introdução aqui, vai rapidinho, pega uma água, pega um papel, pega uma caneta e se prepara, porque esse episódio vai explodir a sua cabeça. Esse episódio vai fazer você se tornar uma potência geradora de negócios que você não faz ideia. E são 154, 155 episódios, não me lembro. É um negócio desse aí. A gente já se perdeu nas contas e, cara, a gente fala toda vez isso. Então coloca em prática e vamos que vamos. Estamos começando aqui mais um episódio. Eu ao lado do meu parceiro, meu sócio, host, Sandro Samper. Tamo junto. Eu tava com saudade, viu, irmão, de gravar com você. É, né? Tava com saudade. Que bom, né? Vamos matar a saudade hoje. E que boné bonito, viu? Bonito, pô, bonito. Ele encaixou bem aqui na minha cabeça. Que boné bonito. Meus amigos, vamos lá, tá? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui do convidado que a gente tem aqui hoje. E eu quero dizer pra você o seguinte: se você busca um termômetro pra sua vida, se você tá crescendo ou não, eu vou lhe dizer um termômetro que é, na minha opinião, Sandrão, é o termômetro que mais te diz se você tá crescendo, se você tá evoluindo de verdade. Que é quando você olha para suas referências se tornando amigos. Verdade. Quando aquelas pessoas que você olhava no palco, olhava de baixo pra cima, se torna amigo, né? E aí você fala assim, caraca, eu tô crescendo. Tô crescendo, tô chegando lá. É. E o convidado de hoje, gente, é um desses caras que é uma referência pra mim, é uma inspiração, um cara que eu conheço já há mais de, se eu não me engano, 15 anos, 13, 14, 15 anos. Era um cara que eu olhava e falava assim, eu vou ser igual esse cara um dia, eu vou ser igual esse cara. E sem mais delongas, né? Eu peguei as credenciais aqui para apresentar ele. A gente tá falando aqui hoje com o Cleison Melo, ele que é empresário, escritor, palestrante, mas uma característica que ele pediu para frisar muito era vendedor. O cara é vendedor e foi justamente num negócio de vendas que eu conheci essa grande potência. Então, meu irmão, seja bem-vindo. Gratidão ter a sua presença aqui. Se apresente para nossa audiência. Valeu, Hugo. Valeu, Sandro. Inicialmente, agradecer pelo convite, cara, pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Agradecer a você também que está aí acompanhando a gente no YouTube, no Spotify. Vai ter corte no Instagram, vai ter no TikTok, vai ter no Kawaii, vai ter em todas as redes sociais, né? A gente tem que estar espalhado. Cara, é uma alegria grande a gente poder compartilhar a nossa história, porque a gente foi construído da história do outro também. Exato. A gente aprendeu com o outro e o gostoso é isso, é você sempre crescer aprendendo com alguém. Quando você tem essa humildade, eu digo sempre que você não pode levantar para falar enquanto não sentar para ouvir. Perfeito. Então, eu sentei muito tempo e ainda sento, porque é necessário a gente acessar mesas diferentes pra gente poder beber esse conteúdo. E, cara, a gente conversar aqui, eu já tô bastante feliz conversar com vocês. Porra, galera jovem, com energia boa, com a visão gigante como a minha. A gente gosta, diz que aves de mesma plumagem voam juntas, né? Exatamente. Então eu já tô querendo voar com vocês já. Vamos voar junto. E fica à vontade, eu quero contar a nossa história aqui no sentido não da gente se promover, mas pô, no sentido de ajudar, velho. O brasileiro é empreendedor, Hugo. Exato. O brasileiro, ele tem vontade, sabe? Só que falta técnica, pô. Só que ninguém ensinou ele. Eu tava conversando com um amigo da minha filha essa semana, ele é advogado, e ele conversando comigo, né? E aí ele falando, pô, tio, na escola só se falava em medicina, engenharia e direito. E, tipo, era uma pressão tão grande e eu sempre achava que eu tinha vontade de empreender, mas ninguém me mostrava essa opção. Eu falei, velho, que louco. No Brasil, um país do empreendedorismo, e nas escolas, muitas das vezes na faculdade, não ensina, pô, empreender. Então, um podcast como esse, galera, curte esse canal, se inscreve nesse canal, Boa. Pega o link, compartilha geral, joga pro grupo da academia, grupo da igreja, grupo da faculdade, grupo de resenha, grupo do Bahia, grupo do Vitória, pra onde tiver, e espalha, porque lá vai ter um cara do mercado, vai ter um cara de uma empresa, vai ter um cara de um negócio, que o cara vai acessar um conteúdo como esse aqui e ele vai te agradecer, pô. Ele vai falar, pô, velho,
aquele cara falou um negócio que mexeu A comigo. gente costuma dizer que um insight Insight. paga, né? Insight Tudo. paga. E é gratuito, né? Pra assistir? A gente diz que Pois a é. moeda de troca aqui é só ele curtir. A moeda do Ué. YouTube é só curtir, compartilhar e... Então já paga logo, se faz o inscrever no Pix aí. canal. Já curte faz o logo. Pix. Ó o Pix. Mas, galera, obrigado e tô à disposição de vocês pra gente poder inspirar a galera aí e compartilhar um pouco da nossa jornada, que não foi fácil, como nada é fácil, a gente não tá aqui. Às vezes a galera vê o cara falando com alegria, com emoção, fala assim, pô, o cara vende que é fácil. Não, fácil não. Tem uns perrengues grandes no meio do caminho, mas a gente que passou vai te mostrar, te motivar e te inspirar a você passar também. Exato. Hugo, você só vai ouvir desânimo, velho, dos caras que não fizeram. Perfeito. Os caras que fazem acontecer, eles vão te motivar, pô, eles vão te inspirar. Exato. Exato. Quando o cara, desculpa tá bagunçando a pauta de vocês, mas o cara que quando tá querendo começar um negócio, ele vai conversar com os amigos, a conversa dos amigos é sempre pra desanimar, pô. Exato. Isso não vai dar certo. É. Mas isso já tem um bocado de gente. Você vai abrir outra loja de joia, tem um monte de loja. Você vai abrir farmácia, rapaz, isso não funciona. Aí você tá precisando de uma startup, não importa. O que você pensar, você vai ter um amigo pra te desanimar, pô. Exatamente. Por quê? Porque ele não conseguiu, ou ele parou, Exato. e ele não quer que você avance muito. Isso é inconsciente, tá? É inconsciente, não é consciente que é. ele quer te Aham, puxar pra baixo, aham. não. Mas no inconsciente dele é, não, Hugo, peraí, pô, diminui esse Ele quer sonho te aí, manter pô. no meio dele ali. Isso, ele gosta tanto de você. Ele vai Ele quer se te perder. manter no meio, é. Boa, Sandro. Ele quer te manter no meio. E aí é onde você tem que falar, não, pai. Bora pra um outro jogo. Exato. Eu vou pra Comigo. cima e se você quiser vir comigo, vem. Exato. E é isso que a gente precisa estar trabalhando na mentalidade dos nossos ambientes, dos nossos amigos, porque a gente bate muito nessa tecla, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Perfeito. E se você é o cara mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. É errado, exatamente. Mude de mesa. Mude de mesa, Eu exatamente. já tô na mesa certa, porque eu tô numa mesa que eu quero ouvir, quero aprender com esses caras aqui. Não, Cleiton, perfeito, E cara. todo Rápido, mundo- Só fazer uma contribuição, Sandão, disso que ele falou, que é exatamente isso. Se alguém hoje... Pô, a gente tem 154 episódios gravados. Se alguém hoje falar assim, quero abrir um podcast... Cara, eu vou ser o primeiro a falar, cara, vamos sentar aqui e vou lhe dar o caminho. Exato. Porque às vezes o cara que construiu, ele tá doido pra mentorar alguém, tá doido pra passar o ensinamento. E ele já passou por tanta coisa que ele não quer que Já o outro cara sofreu, passe, Exato, velho. Ele foi fala assim, divertido rapaz, pra gente fazer a gente isso. errou nisso, não erre nisso, faça isso porque dá certo. Exato. E por isso que, na maioria das vezes, a jornada do empreendedor, ela é solitária, porque ninguém te entende, cara. Isso é só. Isso é só. E aí o pessoal tem essa mania de achar que empreendedorismo só são flores. Não é, pô. Eu digo que o empresário, ele se torna expert em resolver problemas. Se você não gosta de resolver problemas, tu tá no lugar errado, irmão. Você tem que ser expert. Porque a gente acaba desenvolvendo essa habilidade. Porque problema a gente vai ter o tempo todo. É com gente, é com fornecedor, é com máquina, é com isso, é com aquilo. E aí tem pessoas que se escondem do problema. Isso. O empreendedor não, o empreendedor ele vai pra cima, ele quer resolver problema. E principalmente sozinho, né? O cara olha pra família, ninguém apoia. Olha pros amigos, ninguém entende o cara. O cara fala o quê? E aí você falou uma coisa certa, você tem que estar na mesa certa, com as pessoas que pensam igual a você. E nessa mesa você não pode ser o mais inteligente. Perfeito. Você tem que subir sua régua. E você trazendo esse conteúdo aí, eu já quero deixar uma sugestão aqui pra galera, que é um livro antigo, mas que me ajudou na jornada, de Robert Chiniachik, Problemas Oba. Oba. Cara, isso pra mim diferencia o empreendedor. Porque tem pessoas que vê um problema e ele tem vontade de recuar. Uhum. Um empreendedor, quando ele vê um problema, eu tenho que pensar em resolver. Exato. E é o que eu digo sempre, cara, quer ficar rico? Procura um problema. Exato. Procura um problema bem grande, cara. Se tu resolver, irmão, Tá tá bom. rico. É mesmo, cara. É exatamente Simples isso. assim. É exatamente isso. É verdade. Então, o empreendedor precisa pegar essa arte de resolver problema. E pegando um gancho nessa arte de resolver problema, eu quero dar uma dica aqui para empresários, líderes, gestores. Cara, não reclama para baixo. Boa. Não desabafa com a tua equipe. Não murmura. Infelizmente, muitos empresários, eles gostam da choradeira, sabe? De ficar contando choradeira. O empresário, o empreendedor, ele precisa ser o cara que inspira. Ele precisa ser o cara que dá a visão. Você pode até desabafar com teus pares,
Com galera que tá no mesmo nível seu. Aí a importância de você ter mentores. Sim. A importância de você participar de um ecossistema. Uhum. Aí onde você vai ter pessoas que estão no mesmo nível de mentalidade seu, que você vai poder desabafar até ali um problema numa busca de solução. Não o problema pelo problema, porque não tem sentido. Exato. Mas nunca cometa o erro de estar falando pra baixo, porque a tua equipe embaixo, ele tá vendo a solução em você. Exato. Quando você revela que você tá preocupado, que você não tá vendo solução, que você que é o maestro, meu amigo. Você que é o maestro, você tá preocupado, tá imaginando, tá dando atenção para o problema, você desanima a tua equipe. Cara, e isso eu acabei de... Minha mente criativa já foi pra outro ambiente, que é o seguinte, cara, não chora pra baixo, chora pra cima. Chora pra cima. Sempre. Trazendo pro lado espiritual, chora pra cima, pô. Boa. É só ele que vai resolver. Você é pepino, então chora pra cima. Não Trazer chora pro pra lado baixo, espiritual foi massa, Até nisso dá certo. Pois é. Mas, Cleto, me fala aí, você sempre teve essa veia empreendedor ou isso aconteceu na sua vida, assim, em algum momento? Saber o background Aconteceu dele, alguma né? coisa? Boa. Como foi que tudo começou? A sua história como empreendedor. Você sempre foi o cara que... A gente já teve muitos aqui que nunca assinou uma carteira, não. Eu Verdade. sempre quis ser empreendedor. De berço. Outros não. Eu fui lá, depois eu entendi, fui picado por esse mosquito e já fui. Como é que foi sua trajetória? Excelente pergunta, Sandro. Cara, eu sou um improvável, né? Tinha tudo pra dar errado, na verdade. Então, eu vou fazer de uma história longa, curta, Boa. porque a minha história, eu até desenvolvo ela na minha palestra Desperte Sua Potência. Eu sempre tive essa veia empreendedora, eu sempre tive vontade de empreender, eu sempre tive muita energia. Hoje, com certeza, eu seria diagnosticado com hiperatividade, com TDAH, com um bocado de situação, sabe? Que sempre fui elétrico. Essa potência que hoje é um ponto forte meu, já foi um ponto fraco lá atrás, porque Sim. eu canalizava pro lado errado. Eu criança, aí onde eu tô falando, tô respondendo isso de criança, né? Eu era uma criança que brigava na escola, eu fui convidado a sair de 2 escolas, eu envergonhava meus pais ali Pô, na 5ª série eu fiquei em 9 recuperações, pô. Eu só não fiquei nas 10 porque um era educação física. Você gostava de jogar bola. Tu sabe da história. É porque eu também era assim. Então pronto, o professor não dava aula de educação física, botava a gente pra jogar bola, Boa, e eu boa. gostava de jogar bola, era a única disciplina. 5ª série, 9 recuperações, 6ª série, 9 recuperações. Eu tinha uma energia muito direcionada pra briga, pra competição ali, e que é o que eu falo, você tem uma energia, no meu livro, quando eu falo você é uma potência, é porque todo mundo tem uma potência. Às vezes ela tá camuflada, às vezes ela tá escondida, ou às vezes ela tá direcionada pro lado errado, como o meu tava direcionado pro lado errado. Exato. E aí, cara, nessas energias aí, ela não tava sendo bem canalizada. A grande mudança na minha vida, a grande mudança na minha jornada foi conhecer a minha namorada, que eu identifiquei e falei, pô, essa é a mulher da minha vida. É lógico que não foi tão planejada assim, mas foi os desígnios de Deus. E aí a gente engravidou, cara, com 15 anos. Caramba! Com 15 anos a minha namorada engravidou. Energia braba. Que potência, meu irmão! Potência! Muita potência, 15 Já anos. tem um produto pra sair aqui, viu? Tem. Muita potência ali. A gente engravidou, cara, e aí a gente tinha aquela decisão, a vida é feita de decisões. Ali já se falava em aborto, isso e aquilo, e eu ouvi falar. Cara, eu falei, não, isso aqui vai ser a minha mudança, sabe? Boa. E aí a gente decidiu ficar juntos. A gente tomou essa decisão em conjunto. Algo quando eu hoje converso com um jovem de 15, 16 anos, eu falo assim, que loucura, velho. Sabe? É difícil a gente pensar nisso. Mas aí, fazendo rápido, quando a minha filha nasce, cara, a minha vida se transforma. A minha filha nasce, eu tô na 7ª série. Imagine, na 7ª série. E na 5ª série, quando eu fiquei em 9 recuperações, na 6ª que eu fiquei em 9, eu disse pra meu pai assim, pai, o senhor tá jogando dinheiro fora. Eu não gosto de estudar. Me tira da escola, eu quero trabalhar. E ele falou bem assim, seu apito aqui é mudo. Você vai estudar porque eu quero que você estude. Você só vai poder parar de estudar quando você se formar. Se formar era o 2º grau, o ensino médio, tá? Aí tá, beleza. Na 7ª série, quando minha filha nasce, que aquele ser lindo, sabe? Aquela princesa me olha, toda meladazinha. Irmão, aquilo dá a maior virada, o maior 360 na minha vida. E aí, eu brinco com ela sempre que aquele olhar, quando ela olhou pra mim, ela disse, pai, eu te amo.
E aquele eu te amo dela mudou minha vida. Porque a gente é mudado pelo amor, velho. Com certeza. A gente é mudado pelo amor. Aquele eu te amo dela mudou minha jornada na 7ª série, eu passo direto. Na 8ª série, eu passo direto. 1º ano, 2º ano, 3º ano, passo direto. Que era pra reprovar, Que era pra reprovar, né? Noite sem dormir, isso e aquilo. E casado, velho, a gente junto, sabe? Em 99... A gente casando na igreja, minha filha entrou, não tinha nem 2 anos, ela entrou como daminha na igreja, velho. Então, a coisa mais linda, a nossa história é muito bonita. Que mas massa. voltando pra gente falar de ecossistema aqui, de negócios, cara, eu fui pra dentro do negócio, fui pra dentro da minha empresa pra trabalhar, porque agora uma mulher, filho, e isso dá responsabilidade pra o homem. Eu falo sempre, se você é solteiro aí, eu falo, velho, casa que tu fica rico. Porque quando você casa, você assume umas responsabilidades que parece que não, que o solteiro era pra prosperar melhor, porque às vezes tá na casa do pai, não tem tanta responsabilidade, não tem tanta despesa. Exato. E infelizmente parece que é o contrário, os caras não prosperam. Exato. Então, nesse momento, casei ali dentro do trabalho, focado no trabalho, eu aprendi muito. Meu pai é um ex-camelô, então ele dizia: o olho do dono é que engorda o gado, dono é o primeiro que chega e o último que sai. Então, eu comecei a trabalhar muito e eu me tornei o empresidiário. Eu me tornei aquele cara que é escravo do próprio negócio. Nossa. Ele se torna preso. Eu falo isso quando às vezes tá na palestra. Aí eu gostei daquela palestra do presidiário. Eu falei, não é presidiário, é empresidiário. Eu estive preso dentro da minha operação. Eu falo que isso levou 10 anos, cara. Eu ali trabalhando igual um louco. No mudança de sistema, só pra vocês terem uma noção, 18 horas eu liberava a galera da loja, os funcionários, pra ir pra casa. E aí eu entrava com o programador para o escritório e a gente trabalhava até 11 horas. 11 horas, meia-noite. Isso foi muitos anos da minha vida trabalhando isso. Eu comia de quentinha dentro do meu escritório, de almoço ali, porque era tanta coisa para fazer, velho, tanta coisa para dar conta dentro dos negócios que eu não tinha condições de pensar em ir para casa. Ir para casa para mim era luxo. E nessa época, velho, eu tinha um Chevette. E isso aqui é interessante porque eu ficava imaginando como é que o cara consegue comprar um carro novo, velho. Porque eu achava uma meta inatingível, pô. Empresário, eu sou empresário. Sim. E eu falava, é impossível, porque quando sobrava um dinheiro na conta, no outro dia era dia de pagar aluguel e tirava o dinheiro da conta. Quando sobrava um dinheiro na conta, tinha uma duplicata alta de fornecedor. Quando sobrava um dinheiro na conta, sobrar, que eu tô falando assim, tipo, sei lá, sobrava 8 mil, tinha 12 mil de folha de pagamento. E aí você passava uma semana estressado. Como é que eu vou pagar funcionário, aquele estresse todo? Foram anos sofridos. E eu gosto de falar isso, Hugo e Sandro, e é importante porque para a audiência de vocês, e eu espero que eles assistam esse podcast, porque a maioria talvez não vai assistir, porque a maioria é tão empresidiário que ele tá só vendo notícia ruim na televisão. Ele não pega esse conteúdo, porque esse conteúdo ia mudar a cabeça dele, sabe? E esse cara, ele é a maioria no Brasil, tá? Ele tá sofrendo. Ele vende o almoço pra comprar janta. Ele tá correndo na esteira da academia. Ele vive igual a Chicó e João Grilo. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Sabe? Ele não vê possibilidade. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Eu falo sempre, a minha diferença é que eu não sou palestrante empresário. Eu sou empresário e palestrante. Não inverta a ordem. Perfeito. Porque eu conheço o chão de fábrica. Eu conheço o balcão da loja. Sabe? Então, nesse cenário de caos que eu vivia ali, cara, sem projeção. Quando eu me vi mais perdido do que cego no meio de tiroteio, eu falei assim... Eu preciso aprender a administrar, porque eu me sentia como cobra cega, sem entender de gestão. Onde é que eu vou aprender? Faculdade de administração. Tomei a decisão. Aí eu lembrei de meu pai. Pô, se meu pai tivesse ouvido o meu conselho de eu não estudar, eu não teria essa condição. Como ele não ouviu, fui pra faculdade. Feliz, passei vestibular, entrei na faculdade de administração. Quando chega lá no primeiro semestre, filosofia, português, sociologia... Não, tudo de novo. De novo não! Eu já não gostava, de novo não. Pensei que aprender a administrar empresa, vou estudar filosofia. Sandro, eu falei isso, cara, pra coordenadora do curso. Hoje é uma amiga, inclusive levei ela no nosso podcast, bacana. A coordenadora do curso, inclusive ela fez transição de carreira. Falei, velho, eu chamei ela pra conversar e falei, professora, eu tô vindo pra cá porque eu não sei controlar estoque. Eu quero saber como é que faz fluxo de caixa. Eu quero saber como é que contrata, porque eu só tenho um funcionário ruim.
A mão de obra não presta. Sabe essas queixas que os empresários eles contam aí que a mão de obra não presta, que a crise, que o governo, que a alta do... Essa choradeira toda, eu falando ali, eu quero aprender isso, como é que eu faço? Aí ela fez assim, Cleicinho, deixa eu te contar uma coisa. O seu professor, ele só é professor. Ele não é empresário. Ele não é empresário. Cara, mas foi duro isso aí. E aí ela me incentivou a continuar, eu continuei. Foi uma jornada muito bela, na verdade, porque ela, nas minhas provocações, ela falou bem assim, que tal você fundar a Empresa Júnior? Porque a Empresa Júnior é um laboratório. Sim, perfeito. Só que não existia a Empresa Júnior. O MVP. Isso. E aí eu comecei a me conectar com o pessoal da UFBA, da UFES, e aí eu agradeço essa galera. Ó que ideia, velho. Aquele cara que ficou em 9 recuperações. Eu fui o presidente fundador da Empresa Júnior do curso de administração com ênfase em sistema de informação. Que massa. Nesse intermédio, eu, pai de família, empresário, com mulher, filha em casa, trabalhando, estudando à noite, arrumando tempo para a Empresa Júnior, colegas falando do tipo, cara, você não vai ter tempo para tudo isso, para entender um pouco dessa energia. Aham. No dia da formatura, foi uma surpresa para mim, todo mundo formando lá, essa coordenadora do curso é convidada para homenagear o aluno Cleison Melo como o melhor aluno do curso de administração. Caramba. Daquela formatura. Cara, eu falei assim, cara, tipo, a favela venceu, sabe? Uhum. Pô, o cara que ficou em 9 recuperações, ele agora recebe um título do CRA, pô. Canalizou, velho. Entendeu? O canalizar, é o direcionar essa energia. E ali, é lógico, me ajudou bastante, peguei muito conteúdo, mas hoje, Hugo e Sandro, e você que tá me ouvindo, empresário aprende com empresário. Perfeito. Cara, não tem escola melhor, velho. Não tem. Empresário tem que aprender a ouvir e conversar com o empresário. Agora, não é qualquer empresário, tá? Porque eu tô dentro da associação comercial também, tô dentro da CDL, tô dentro do Sindicato do Comércio. E tem muitos empresários top que dá pra gente conversar bem, mas tem um bocado que me perdoe. E aqui a gente é pra falar a verdade, Exato, aqui a gente tem que passar a real. Exatamente. Tem um bocado que é só contando choradeira. Eu paro pra conversar contigo, eu fica parecendo que tu tá querendo entrar no ramo pra mim. Então eu tô ganhando dinheiro, mas eu não digo que eu tô ganhando dinheiro, pô. É verdade. Eu não, é como se eu não fosse dar o canal. Cara, eu já tive empresário, lógico que eu não vou falar o nome, de eu convidar pra ir no podcast. Onde eu vou contar o meu segredo, Imagina. Ele não quer compartilhar. Cara, Aí você vê o nível de mentalidade, escassez, né? velho. A mentalidade do cara de não querer, porque ele acha que compartilhar é colocar o dele à prova. Sendo que compartilhar é ele contribuir com o crescimento do outro. E às vezes o cara vai compartilhar. Vamos supor que o cara tem uma loja de carro. Ele compartilha ali tudo que ele fez que deu resultado. E o cara que tem um mercadinho, ele pega um insight, ele muda a vida do cara, pô. Ele não tá fazendo isso só por concorrente. Sabe de que eu lembrei aqui agora? Eu lembrei que dentro do ecossistema tem 3 contadores. 3 empresas de contabilidade que fica trocando figurinha. Trocando figurinha. Nossa, e os caras crescem juntos. Quanto não crescem esses caras? De Salvador. Então, assim, não existe essa parada de não compartilhar, né? Olha o tamanho da mentalidade dessa Perfeito, galera. cara, Então, perfeito. o empresário, ele precisa selecionar as mesas e precisa se conectar com outros empresários que estão naquele passo ali, ó, para que ele possa se inspirar com eles. E isso aí, pra mim, foi fundamental, sabe? Empresário aprende com empresário. Isso aí que você falou, Cleison, me veio uma fala muito gritante, assim, agora no meu ouvido, que foi a imersão que a gente fez, que a gente trouxe o Caíto Maia. Que massa. Cara incrível e um cara que, com a energia da gente, fez com que ele ficasse... Pô, a gente contratou o cara pra 1 hora, o cara ficou umas 2 horas com a gente, 2h30. 100%. Tirou 100%. foto com todo mundo, respondeu todo, fez questão de responder cada pessoa, Exato. tirar foto com cada um, assinar, autografar o livro de cada Exato, um. pô. Olha que ambiente, velho. E isso que você falou aí, E foi isso que ele empresário, falou. aprende com empresário, me veio essa fala dele, ele falou assim, ó, eu aposto o meu dedo. Eu tô há 7 anos indo pra Harvard e lá, nesses 7 anos, você não adquire inteligência que você adquire num grupo como esse, em 1 hora de grupo como esse. Exatamente. Eu aposto meu dedo que você vai pra Harvard e você não encontra uma inteligência como essa. Eu falei assim, caramba, então é isso, empresário aprende com empresário. E sabe qual é a diferença de tudo isso? Vamos lá, Harvard e um grupo de empresários. Quando você tá numa mesa de empresários, e aí selecionando os empresários, você tá conversando com todo mundo que está no campo de batalha. Exato. O cara tá dia a dia, no vida dia a real. dia, vida real. Não é a vida contada nos livros. Que é importante você ter a teoria. Sim. Mas a prática é o que vai fundamentar ali. Supera.
o negócio. Isso é muito importante e eu só vou fazer só um parêntese que eu não sou aqui o guru da internet que tá falando mal de faculdade, tá? Sim. Eu não sou contra. Eu acho que o jovem é melhor ele tem que fazer faculdade mesmo. Agora ele não pode enxergar que é o único caminho. O único caminho que infelizmente algumas escolas vendem, que o único caminho do cara ser feliz é fazer aquele curso ou aquele... Não, cara, você tem que se conhecer. Então, eu não sou contra a faculdade, mas você deve pegar esse conteúdo e somar. Perfeito. E é por isso que vocês criaram esse ambiente aqui com o Caíto. Imagine a riqueza. Eu agora já tô incrível. Já tô chateado porque eu não conheci vocês antes. Imagine o tamanho da noção, porque eu queria estar junto. Lá, porra, eu sou meio malucado, o bicho também é malucado. A gente ia dar certo, velho. Então, esse ambiente, e não é à toa que dentro dessa jornada aí, pra essa virada de chave, diante disso que eu coloquei, que eu fui pra faculdade, depois aprendi e tal. Hoje eu sei que eu preciso aprender, porque a gente tá aprendendo o tempo todo, cara. E é por isso que eu tô conectado. Eu tenho um mentor, eu me conectei com a Liga, com a Mentor League Society, com Flávio Augusto, com Joel J, com Caio Carneiro, porque eu pago pra estar nesse grupo. Cara, eu brinco, sabe... que eu tô trabalhando e a galera, e recebo até elogios, a galera, cara, que energia, você tá fazendo um trabalho grande, não sei o que e tal. Quando eu vou pra lá, quando eu sento na mesa pra conversar com os caras, eu falo, velho, não tô fazendo nada, velho. Eu tenho que fazer. Então eu gosto disso, sabe? Porque os caras estão sempre lhe puxando pra cima. Perfeito. E isso faz você expandir, isso faz você crescer. Isso é incrível. Então você precisa ter amigos, você precisa ter empresários, você precisa ter conversas que te falam assim, velho, bora pra cima, não para. Porque tudo... ou tá crescendo ou tá morrendo. Não tem essa estabilidade. Infelizmente, tem um bocado de empresário que tá na zona de conforto. Exato. Só que ele não percebe. Tá morrendo e não tá percebendo. Isso. Ele tá morrendo e não tá percebendo. Que é o pior. Exato. Porque quando você é empresário, você enxerga que você tá caindo, eu vou dizer pra você, você já tá de parabéns. Porque a maioria só vai tomar na cara. A maioria tá morrendo e nem sabe. Exatamente. Se você já enxergou, não é à toa você tá ouvindo esse podcast. Já tem que buscar já essas conexões. Exatamente. Eu faço analogia disso que você falou com... Eu toda vez esqueço o nome daquele aparelho que coloca no paciente e que ele fica medindo. Qual é o nome daquele? Eu não lembro, não. Eu ia falar do desfibrilador, mas aí não é não. Entenda, a vida é isso aqui, olha. Se ficar a linha reta é o quê? Morte. Então, quando você tá estabilizado, você tá morrendo e não sabe. Boa. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Ele tem que estar em movimento. O podcast aqui você aprende medicina também. Aqui é tudo, rapaz. Aqui é diferenciado. Pois é. E a grande provocação do empresário é pensar o seguinte, cara, se o meu negócio estagnou, eu tô fazendo alguma coisa errada. Sim. Exato. O que eu tenho que fazer pra poder estar sempre subindo o meu negócio? Porque uma hora ele vai cair. E é normal. Tem mês que você pipoca, tem mês que cai. Mas você tem que ter essa mentalidade de eu tenho que subir. Claro. Vai cair, eu tenho que subir. E nunca... Isso que você tá falando, desculpa te cortar, Sandro, isso que você tá falando é tão importante que eu tava conversando com um amigo semana passada, ele falou, velho, porra, tudo que você toca vira ouro. Eu falei, é porque você tá ouvindo uma parte da história, deixa eu te contar outra. Vem cá pros bastidores. Quer que eu te conte um prejuízo que eu tive de 800 mil reais? Ou tu quer um prejuízo de 300, ou tu quer um prejuízo de 50? Exato. Eu tenho hoje vários negócios, mas eu já tive mais de 20 que deram errado, pô. Exato, cara. Então não é, cara, e isso aqui até pra saúde mental agora. Sim. Cara, cuidado com rede social, pô. Você tá olhando a vida do outro, você tá se comparando, tem hora que você se acha um merda e você não é tão merda assim não, pô. É que você só tá olhando com o palco do outro. Exato. O bastidor do outro tem os mesmos desafios, tem as mesmas dificuldades iguais às suas. Então eu falo muito isso porque eu não quero mostrar pra galera só flores, sabe? Uma das minhas propostas é mostrar a vida real, pô. Porque essa coisa de... vocês sabem, tem um bocado de guru aí, um bocado de empresário de palco aí, que mostra só jatinho, um restaurante, hotel, carro de luxo. Isso agride a muitos empresários que eles olham e eles se sentem inferior. Só comigo que não dá fracassado, certo. Entendeu? Então, essa mentalidade a gente precisa acordar e perceber das dificuldades e que a gente acertou em alguns pontos
mas erramos e muito. Sim. E aí a importância de mentoria, a importância de você ler um livro, a importância de você acessar ambientes como esse, porque você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, pô. Exato. Não é inteligente, pô, não é racional. Peraí, pô, a gente é amigo. É, verdade. Tu tá pensando em abrir uma casa lotérica. Eu já abri, pô. Eu posso te falar algumas coisas. Tô dizendo pra tu não abrir, não, mas eu vou te falar, bicho, se liga nisso, nisso e nisso e nisso. Isso te ajuda. E quanto é que vale isso? Você já parou pra pensar? Essa é incalculável, irmão. Quanto é que vale? Dinheiro não paga. Não paga, Dinheiro pô. não paga. Rapaz, forte, entendeu? Rapaz, é verdade, velho. Eu tive... Os caras não entendem isso, entende. brother. Eu tomei um prejuízo num negócio que a gente vai deixar pra contar no outro episódio, senão eu bagunço a pauta de vocês, que eu perdi quase R$1 milhão, cara. Cara, se eu tivesse pago pra um cara 100 mil, teria sido lucro, porra. Eu teria economizado 700 mil, pô. Uhum. Aí as pessoas, às vezes, elas não entendem essa dificuldade de entender isso do dinheiro. Ela acha que o dinheiro é caro, sabe? O dinheiro não é caro, caro é prejuízo. Perfeito. Caro é um negócio errado. Caro é tempo. Caro é você não saber como resolver esse negócio. Cara, isso é surreal. Então, só pra fechar a história do empresidiário ali, eu vivi como empresidiário. E aí libertei, porque aí senão a galera que tá acompanhando aí no podcast fala, pô, o cara tava comendo de quentinha, agora o cara tá dizendo que tomou prejuízo de 800 mil. Qual era o negócio? Que história é essa? Eu ia fazer essa pergunta. Que negócio era que você tava como empresário? Era que tipo de Joias. Tá. Meu pai é um ex-camelô de joias. Meu pai começou do nada, cara. É a minha maior referência de empreendedorismo. Meu pai... E você conhece, tá? LS Joias. A rede da joia, de empresa deles. Bem famosa aqui em Salvador. Conheço. Bahia, LS na verdade. Joias, Bem famosa na e Bahia. hoje nós estamos fazendo 35 anos. Começou com meu pai ali. E meu pai é um guerreiro, um empreendedor. Começou de baixo. E sem conhecimento, meu pai tinha vontade de estudar, mas não podia estudar, porque tinha que trabalhar. Uhum. Então ele vivia uma realidade muito difícil. Então ele tinha as limitações para conduzir o negócio dele. E aí a gente chega com vontade, com energia para conduzir, mas transformou num caos. Aí quando a gente conseguiu alinhar o conhecimento, aí a gente projetou e a empresa cresceu, se tornou aí essa empresa forte que é hoje aí, mas nem sempre foi assim. Uhum. A gente passou por muitas dificuldades, e por isso que quando eu converso com o empresário, quando eu converso com o empreendedor, que eu falo, ele se conecta. Porque eu sei a dor dele. Sim. Eu sei do que é o cara ter que antecipar cartão, eu sei o que é o cara ter que fazer na custódia de cheque, sabe? Pegar limite em banco, aí eu pegar dinheiro emprestado na Caixa Econômica Federal e ver que o dinheiro tá acabando, e aí eu sei que o gerente lá já tá meio sem falar muito comigo e abrir uma conta no Itaú pra tentar pegar crédito novo. E que isso é um problema, mas eu só descubro isso lá na frente. Aqui no início eu acho que isso é solução. Aqui eu já tô dando conteúdo pra galera. Perfeito, livrando de uma bola de neve, Com velho. certeza. Perfeito. Às vezes o cara pega um empréstimo no Banco do Brasil, quando aparece o empréstimo na caixa, ele vê, eita, senhor, obrigado. E ele é um problema. Aí ele pega empréstimo, depois ele pega num outro banco. Quando pensa que não, ele tá devendo em 4 bancos. Uhum. E na verdade ele criou uma bola de neve, aí que eu falo brasileiro, pô. Ele não se endivida querendo, pô. A vontade dele é de vencer, pô. Ele tá lutando, tentando vencer. Só que o que falta é conhecimento. E a nossa mentalidade não permite a gente investir pra ter o conhecimento. Só que a única coisa que ele precisa fazer pra resolver isso é pagar 300 conto às vezes num evento. Pagar R$500 num evento. E a mentalidade não permite. A mentalidade não permite. Imagine, cara. Caramba. Então é essa mudança aí. Só que assim, falando de negócio, meu negócio é joias. Mas eu com essa energia, com essa potência, eu brinco que assim, eu nunca fiz um negócio só. Então eu sempre investi em outras formas, em outras fontes. Hoje, inclusive, eu atuo, né, com as lojas de joias. A gente continua com a rede. A gente tem na construção civil também, a gente constrói casas. E a gente tem imobiliária, que a gente tem empreendimentos e loteamentos também. E a empresa mais nova agora que eu abri é a que vai vender as palestras e mentorias e os livros. Perfeito. Então, eu preciso fazer isso. Às vezes, outro dia um amigo perguntou como é que eu tinha tempo. Eu falei, eu preciso fazer isso, porque eu defendo que o empresário ele não precisa ser empresidiário. Uhum. Cara, quando eu vivia preso na minha operação, quando eu vivia escravo do meu próprio negócio, eu não tinha nem
metade do dinheiro que eu tenho hoje, do resultado que eu tenho hoje. Verdade. Parece insano, né? É um paradoxo. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque, tipo assim, a lógica era, quanto mais eu trabalhava lá, só que uma coisa que eu digo sempre, trabalhar mais não é resultado de dinheiro. Ah, Cleison, você tá dizendo igual os gurus da internet que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar? Não. Me entenda bem. Você vai trabalhar, mas trabalhar certo. Você vai trabalhar com estratégia. Mas trabalhar errado não te garante, amigo. Ah, mas eu acordo cedo e durmo tarde. Vai se lascar. Ah, mas eu pego peso, vai ter dor na coluna. É só isso, não vai ganhar dinheiro, não vai ter resultado. Eu tava falando no início, eu vivia o pensamento de falar assim, cara, como é que eu vou conseguir comprar um carro 0 km? Como é que eu vou conseguir? Eu via isso como uma meta inatingível. Sabe como é que eu pensava que o empresário tinha um carro? O único jeito que eu imaginava era o consórcio. Como o cara vende todo dia ali, ele vai juntar para pagar uma parcela de consórcio, torcer para ser contemplado, ou então venceu os 60 meses, os 90 meses, ele tem um carro. Eu não imaginava, olha o tamanho da minha mente. Eu não imaginava o cara ter 100 mil na conta. Que fazia grana. Eu não imaginava ter. Como é que junta 80 mil? Juntar 80 mil, isso aqui nem se fala. Quando eu comprei meu Chevette de 3.800 reais, o cara queria 4.200. Cara, eu não tinha os 4.200. Pô, é diferente de 400 reais, pô. Sim. Hoje a gente dá risada. Pô, cara, não tinha 400 reais. Eu tive que implorar pro cara ali. Aí, só resumindo aqui pra ver o que é mudança de mentalidade, mudança de ambiente, conhecimento que pode fazer, Sandro, na vida de uma pessoa. No ano passado, eu comprei uma caminhonete, né, uma Hilux pra mim, que eu tenho também, atuo na construção civil, e um Corolla Cross pra minha esposa. A gente comprou carro novo e tal, tamo lá. Quando a gente vai pra São Paulo, que a gente tá no ecossistema com o Joel, Joel vai lá e me desafia. A gente tá na McLart, lá, a gente tinha saído da Aramis, compramos umas roupas. Quando chegou na McLart, Joel falou assim, tu é potência mesmo? Compra um carro. Eu falei, caraca, velho. Você não disse que é potência? Desse jeito, você não é baiano? Você não é potente? Hugo, eu tenho esse vídeo, ele falando isso, a gente tomando um café. Ele falou, você não disse que é baiano? Você não disse que tem essa potência? Será que é potência mesmo? Aí eu achei que ele tava brincando. Aí eu, tu é doido? Não sei o que, eu olhei lá os carros 2 milhões. Eu sou, rapaz, fale baixo, eu sou. 2 milhões, 1,5 milhão e tal. Eu falei, caraca, brincadeira. Subimos. Quando subimos, aí o cara da McLart foi lá contar a história da empresa, falar dos carros e tal, aquela coisa, junto com o ecossistema de Joel, do Influência. Galera boa, galera massa, pô, médico empreendedor, advogado empreendedor, empresário empreendedor, sabe? Mentalidade top, um ecossistema maravilhoso. Pô, no meio da conversa lá, Joel me tira uma. Galera, eu tava falando lá embaixo com potência. Será que potência é potência mesmo? Porque se ele fosse potência, ele tinha que comprar um carro, não tinha? Meu irmão, sabe aquela sala da 5ª série? A turma da 5ª série, aquela galera virou ali. Começou a gritar aquela coisa. E eu meio lá, eu falei, caraca. Aí ele jogou, ele falou, cara, eu vou fazer um desafio com você. Eu vou fazer um desafio. Se você comprar um carro aqui hoje, eu vou gravar um podcast com você. Falei, putz, agora acabei de comprar 2 carros. Isso, tinha acabado de comprar 2 carros, cara. Mas isso pra mim, velho, eu só associo ao meu Chevette lá atrás. Mentalidade. Por isso que o trabalho que vocês fazem, eu tenho que parabenizar, porque vocês fazem um trabalho de educação, de formação. Pô, podcast, bicho, é um conteúdo de graça, velho. É só o cara parar, velho. Você vai viajar, pô, vai ouvir um podcast, pô, vai fazer uma caminhada, vai ouvir um podcast, vai malhar, vai ouvir um podcast. Aqui é um insight, pô, vai fazer a virada. Exato. Sabe o que o cara fala? A gente tá falando que ele tem que estar no ambiente de outro empresário. Sabe o que ele vai falar? A desculpinha. Ah, mas eu não tenho acesso, eu não tenho conhecimento desses caras. Quantos episódios? 155. 155. Ambiência digital. São 155 empresários que você pode absorver ali os insights dele. Exatamente. Tudo é desculpa. Quando você quer, você vai lá e faz. Vai lá, dá. Eu quero saber o que aconteceu. Eu tinha me confundido. Será que a gente vai deixar pro segundo episódio sim, o cara comprou a porra, não comprou, cara. Tu falou que tinha se confundido. Não, eu me confundi, eu achei que era o carro dele. Eu achei que ele ia falar, se você comprar meu carro, você... Não. Mas foi dentro da concessionária lá. A gente tava dentro da concessionária, na verdade, cara, da McLart. Ele tava fazendo uma ação e aí a gente tava conversando, porque levando pra conversar com empresários da vida real. Que isso é legal, isso é bacana. Sim. Ele levou a gente na Aramis, onde a gente pôde conversar com o Richard. Sim. Pô, o cara da Aramis levou a Aramis pra outro nível, sabe?
E aí, essa troca, quando você tem um contato ali com o cara da vida real, e foi assim, a gente passou um dia na Aramis, pô. Massa. O cara passando os desafios dele, a visão do cara. Aí, aquilo que a gente fala de ambiência, isso já começa a você pensar também o que é que você pode trazer pra você ali. Aí, nesse momento, a gente foi, aí depois a gente foi pra essa loja da McLart, e aí lá ele lançou esse desafio aí. Cara, o que é que eu falo, velho? A pior coisa que tem é você ir pro médico, o médico te passar uma receita e você não seguir a receita. Isso é absurdo. Você vai pro nutricionista, o nutricionista te passa um plano de alimentação e você não segue. Eu te contrato, pego tua mentoria. Aí tu me fala, Cleison, faz isso e isso e isso. Eu vou lá e não faço. Isso aí até vai quando o cara precisa de um medicamento e vai no padeiro. Isso, sabe? É irracional. Então eu sou meio chato com isso. Então eu ouço. Pô, velho, eu contratei a mentoria do cara. O cara mandou fazer. Eu vou executar, irmão. Eu sou chato nisso aí. É pra comprar? Tá comprado. Bora lá. Vamos negociar. Desci, fui lá e fechei e comprei o carro. Aí comprei uma Mercedes. E aí agora tô tendo o carro do escritor Cleison e o carro depois do construtor Cleison. Aí eu vivo isso aí. Mas assim, foi algo muito gostoso, sabe? E principalmente, eu falo isso, não tem nada de ostentação aqui, velho. Nada. É mostrar pra galera a mentalidade. Exato, porque o mesmo Cleison, o mesmo corpo, o mesmo coração, o mesmo rim, que imaginava como é que o cara vai comprar um carro de R$4.200, como é que eu saí do meu Chevette, comprei um Uno, depois eu comprei um Corsa sedã. Cara, como é que faz essa trajetória? E hoje eu tô comprando, tava com 2 carros ali, comprei mais um outro carro e comprei à vista, não foi financiado. Perfeito. Cara, isso aqui é pra mostrar pras pessoas que é possível. E que o resultado que você não tem é por aquilo que você ainda não sabe. Perfeito. Cara, quando você pensa desse jeito, não sei como é que tá a tua situação hoje, se tua situação tiver difícil, é porque tá faltando um conhecimento, pô. Não tem como você montar o quebra-cabeça se tiver faltando peça, pô. Então você precisa acessar esse conteúdo, acessar esses ambientes para justamente pegar essas peças para poder compartilhar. E é isso que hoje eu gosto, eu curto fazer. Porque, pô, do mesmo jeito que eu tive essa evolução de empresidiário pra hoje eu ser um empresário, tô aqui agora conversando com vocês, mas as lojas estão funcionando. Eu ia falar isso agora, pô. As lojas estão rodando. Eu ia falar pra galera, hoje é quinta-feira, 11 horas da manhã. Pô. E o cara tá a loja tá funcionando. 4, 5 os pedreiros estão na obra lá, estão trabalhando, os corretores estão vendendo casa, os outros estão vendendo loteamento e a vida segue. Boa, cara. Mas isso, em tempos atrás, era impossível. E hoje, a minha mentalidade, cara, é de contribuir. Perfeito. Eu preciso falar isso, porque eu preciso acessar o Cleison de 20 anos atrás, cara. O Cleison lá atrás, que era aquele cara que tinha vontade. Ele não tinha os grandes sonhos, não. Ele tinha só um sonho de dar uma vida melhor pra filha dele. Pras filhas, pra mulher, pra esposa. Sabe? Ele só queria isso. E hoje tem um monte de Cleisons espalhado aí. E aí, por isso que é bacana a gente fazer um evento, a gente fazer uma palestra, a gente fazer um workshop, a gente gravar aqui um podcast desse. Porque, velho, desperta, vai por aqui, não faz isso, vem por cá. Perfeito, então, esse é o caminho. São 20 anos de conhecimento daquele Cleison do Chevette. 28 anos. 28, daquele Cleison do Chevette até esse Cleison. É quase a idade de vocês, velho. Pois é. Eu tô velho, eu não tô... Não parece, não, parece ter minha idade. É porque a resenha deixa a gente jovem. E, cara, são 28 anos de altos e baixos, Sim, de aprendizado, exatamente. sabe? De superação. E como é que uma pessoa não faz de tudo pra poder chegar e ficar na frente da câmera? Volta pra cá, viu? Vem pra cá. Ô, mano, só um minuto. Massa. Ele mudou. Aqui é sem formalidade, meu amigo. Aqui O diretor é bom, velho. O diretor é bom. Ele passou na daqui, eu falei, que bom que eu tô falando pra minha. Mas ele tá ligado, ele não vai falar. Aí ele vai parar. Véi, 20 anos, velho. O cara 28, tinha 28. O cara tinha que assistir esse episódio 5 vezes, cara. Exato, velho. O cara tem que ter fome de conhecimento e conhecimento de pessoas, não de palco. Sim, Perfeito. vida real. Vida real, Vida irmão. real. O cara que passou, o cara que não, tinha um Chevette e nunca imaginava como é que um cara ia comprar Inatingível. um carro à vista. Inatingível, velho.
O cara vai pra São Paulo, e depois de ter comprado 2 carros, o cara vai pra São Paulo e compra Mercedes à vista. É mudança de mentalidade. Então eu preciso acessar essa sua mentalidade pra eu mudar a minha. E você que tá aí, pô, tem que fazer isso, cara. Exato, pô, exato. Cara, e a galera fica viajando. E eu tive 2 insights aqui durante o podcast. Na verdade, um insight e o outro foi uma sensação, né? Que as pessoas que estavam assistindo a gente, quando você começou a contar a sua história, a sensação que eu tive é que tinham dois perfis assistindo a gente. O cara que pensa em empreender e ouviu tudo isso que você falou, seus perrengues, fazer, olha que exagero. Olha que exagero, chegar primeiro que todo mundo, sair depois de todo mundo, né? Então, assim, e existe o empresário que passou por isso e fala assim, caraca, é assim mesmo, velho. Também passei por isso, ou estou passando por isso, e eu estou no caminho certo. Então, essa foi a sensação que eu tive da audiência pensando. E o outro insight que eu tive, eu esqueci. Isso é bom. Esse site é mais. Esse site aí Esse massa. é massa. Esse site eu vou guardar só pra mim. Não, ele conta. Até o final ele conta. Até o final ele conta. Aí de novo. Até o final ele Relaxa. Volta pra onde você tava pra lembrar. Esse site Cara, eu vou guardar só pra mim. essa jornada é muito massa e já que Hugo não... Enquanto o Hugo vai lembrar, eu vou trazer algo que Hugo falou no início, pô. E eu preciso dar essa honra aqui pra agradecer a Hugo pelo que ele falou comigo na abertura aqui. Sim. Pô, eu fico feliz pra caramba, velho. E ver que o trabalho devolve, sabe? O resultado. Quando eu tava dentro da minha loja e vivendo, saindo dessa situação de empresidiário, passando ainda por situação difícil, mas vivendo ainda como empresidiário, me apresentaram um modelo de negócio onde tudo errado. Me apresentaram, me chamando para uma reunião onde eu ia ganhar dinheiro fácil, onde eu ia estar na praia, não ia fazer nada, ia ganhar dinheiro. Dormindo. Eu falei, eu não acredito nesse negócio. Mas o cara era tão amigo que eu fui pra reunião. Quando eu cheguei lá na reunião, eu vi que o negócio era bom, mas que não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Perfeito. Mas que o negócio era bom. Só que o negócio era dinheiro com muito trabalho. Exato. E eu falei, se tem um bicho que gosta de trabalhar, é eu. Porque eu tenho que ter energia, eu tenho que ter trabalho, porque eu tenho muita energia. Se eu não tiver trabalho, minha energia vai pra coisa ruim. Então o trabalho é bom que, bora, gasta energia aqui é bom. Minha esposa gosta, porque dá dinheiro pra gente viajar, ela ama viajar. Vai trabalhar ela incentiva, arruma a minha roupa e fala, vai com Deus, vai. Ela ama, ela vê o resultado. Sabe? E aqui já vou um parêntese já. Quando o cara tá trabalhando e a mulher tá reclamando, é porque o cara não tá dando resultado. Começa a dar resultado que a mulher gosta, pô. Não tem mulher no planeta que não gosta de resultado, pô. Claro. Então o que tá faltando às vezes o problema não é teu trabalho, o problema é resultado. E seu resultado é só o trabalho. Beleza, cara, eu entendi aquele negócio e aí comecei a vender perfume. E aí dentro da minha loja de joia eu comecei a selecionar as revendedoras, as melhores revendedoras, chamando ela pra conversar e apresentando pra gente vender perfume. E eu falei, cara, eu vi um negócio gigante. Cara, quando eu comecei, Hugo, eu apresentei pra uma corretora, que ela era revendedora de joias também. E quando ela viu minha apresentação toda, Sandro, ela olhou pra mim, mas olhou com um olhar de desprezo tão grande, você não tem noção, velho. Ela olhou e falou assim, você é muito pequeno, Cleison. Você tá muito pequeno. Como é que pode você, um dono de uma loja de joias, pensando em vender perfuminho? Não falou perfume, perfuminho. Cara, quem vende esse perfume aí é a menina que lava da limpeza lá, desmerecendo, na verdade, que já tá tudo errado, não tem que desmerecer, todo trabalhador é digno. Quem vende isso lá é a menina da limpeza. Agora a conta balde de água gelada na minha cabeça. Agora a conta tá fechando. Só que pra mim, velho, eu nunca tive vaidade. Perfume, eu vou vender perfume, irmão. Eu não vou vender droga, não vou vender nada errado. Mas vender perfume, vender livro, vender podcast, vender ecossistema. É pra vender o quê, amiga? É pra vender curso, é pra vender mentoria, é pra vender o quê? Boa. A gente tá aqui pra vender, velho. Venda move o mundo. Quer conhecer uma pessoa próspera, ela vende. Todas as pessoas prósperas que eu conheço, elas vendem. Eu vendo relógio, tá aqui pra vender, tá pra vender pulseira, repitam tá pra comigo. vender corrente, tá pra vender tudo. Repitam comigo, eu amo vendas. Eu amo vendas. E sabe, aqui alguém precisou vender, pô. Tudo Cleiton, isso aqui precisou vender. Irmão, agora eu entendi por que uma franquia de perfume era dentro da loja de joia. Eu acho que ele pensou, eu vou dar na cara dela e vou botar a franquia dentro da loja de joia. E botei lá e vou te falar mais pra gente fazer curta
Longa história, a loja longa, tava assim, ó, lotada. lotado. Gente querendo comprar perfume. Meus concorrentes Descia e comprava brigaram com o síndico. Meus concorrentes brigaram com o síndico lá no edifício executivo, na Avenida 7. Era assim mesmo, cara. Meus concorrentes ligando pro síndico pra reclamar, porque a fila de gente pra entrar na minha loja tava tampando a entrada, a porta da loja dele. Eu falei, mesmo. chupa. Era mesmo. Sabe? Mas isso, a gente se tornou, cara, o maior centro de distribuição da empresa no Brasil. Você tem noção do que é Salvador, velho? Você tem noção do que é a Bahia, Tem que velho? respeitar o bagar. Respeita, pô. Todo arrepiado. Respeita. E quando pega uns baianos doidos pela frente, aí é que respeita mais ainda. Exato. Entendeu? E aí, aquela conversa, por isso que eu falo, você não pode ouvir. Olha quem eu ia ouvir. Exato. Pois é. Pô, ia ficar com pô, eu vendedor de loja de joia, pô, vender perfuminho, não, pô, não vou vender não. Aí ia botar no canto, não, eu continuei, trabalhei, rala pra caramba, não é fácil, aqui eu tô encurtando a história, trabalhei muito, muitos nãos, por isso que eu hoje amo não tô nem aí pra não. O cara que me dá não, o problema é dele, amigo. Com o conhecimento que a gente tem, Pois é. você faz uma proposta pro cara, o cara diz não, Quem tá perdendo é dá ele. pena, pô. É. Eu não sei se vocês sentem isso. Quem tá perdendo Que é eu ele. olho assim, eu falei, véi, se eu tô te apresentando isso é porque eu vi em você potencial. Exato. Mas se você não consegue enxergar, O seu próprio potencial. desculpa. Exatamente. Desculpa. E aí a gente se tornou o maior centro de distribuição de venda de perfume. E aí é essa coisa, né, velho? De você não tá preso a preconceito. Hoje na internet você faz um vídeo, aí já tem aquele amigo que vai dizer que você é blogueirinho, que você é isso, que você é aquilo, aí as pessoas desanimam. Exato. E o meu trabalho muito hoje é pra inspirar a galera, motivar a galera e falar: você pode, você é capaz, não desanime, porque eu penso que todas as pessoas que conseguiram, que venceram, elas sempre vão acreditar que você também pode, Perfeito, que você perfeito. também é capaz Exatamente. e que você também pode vencer. Perfeito. Agora, as que não venceram, elas vão sempre tentar te puxar pra baixo. Exato. Ela não quer que você Fato. saia da média, né? E foi nessa ocasião que eu olhava pra Cleiton e falava assim, rapaz, esse cara aí, velho, referência. obrigado. Eu tava entrando no mercado, No você já tava mercado. num nível mais Sim. avançado. Eu falei, eu vou ser diamante. Mano. Porque naquela época A era meta, assim, era aí o meu sonho, diamante, aí era meu diamante. O potência de hoje era e aí diamante naquela era. época, né? O potência de hoje. E chegamos era lá, diamante. tá? Chegamos lá, tanto Bateu? é que tá aqui na pele. Aí sim. Parabéns, irmão. Duas empresas, né? E Que aí, massa, velho. e hoje eu falei, a referência se tornou amigo hoje, né? Então vamos pra E cima. pra mim é um privilégio ter você no meu hall de amigos, irmão. Maravilha, cara. Gratidão aí, obrigado Maravilha. mesmo. Cara, seguinte, A gente, inclusive, a gente já tá pensando em negócios juntos já. O Juntos negócio aqui é já, ligeiro. A mente aqui tá exatamente. todo mundo Exato. fervendo. Vamos acelerar, é uma potência acelerada. Eu tava pensando aqui, ó, quando ele começou o podcast, eu falei, esse cara era a potência improvável. a potência Porque você era improvável. Perfeito, Era improvável, a potência improvável. Boa Era headline, uma boa headline. potência que antigamente era o O improvável. homem Se criou todo- a headline. Se todo Desperte mundo sua olhasse... potência. A potência improvável. Se todo mundo olhasse e disse, não, que o cara só anda passando arrastado, o cara não Muito estuda, bom. vai dar pra nada. Muito bom. Perfeito. Cara, eu no evento agora do lançamento do meu livro no teatro lotado em Feira de Santana, o teatro da CDL, eu fiz uma homenagem pra meu pai e minha mãe. Boa. E pra mim, porra, bicho, eu entrei na escola várias vezes que eu tinha que ir acompanhado. Não sei se vocês já passaram por isso. Você faz umas má criação na escola, aí vem uma advertência ou uma suspensão que você tem que- só entra na com o segunda pai com o pai ou com a mãe. Exato. Eu fiquei me imaginando o pai e a mãe pra entrar na escola, pô, ele vai pra entrar na escola pra ouvir Coisa boa. Não, só coisa seu ruim. ca- No meu não, caso, no não, seu era caso- só coisa ruim. só Qual coisa é a ruim. queixa? O que foi que Cleison aprontou Exato. agora? Então eu imaginei isso e foi por isso que eu fiz essa homenagem, sabe? Porque eu imaginei quantos frios na barriga, meu pai e minha mãe, às vezes com o rosto com vergonha pra falar, mas eu tenho que ir, é meu filho. Então hoje eles estavam entrando no auditório com muita gente pra ouvir coisa boa. ao invés de coisa Isso, ruim. velho. E aí Que vê lindo. presidente da CDL, Que presidente lindo. da Associação do Comercial, presidente do Sindicato do Comércio, Paulo Cavalcante, meu amigo aqui da Associação Comercial da Bahia. Pô, todos esses caras elogiando e falando coisas dessa potência, dessa energia. Cara, isso é surreal. Perfeito. E é sobre isso que eu trago dentro do meu livro, pegando um gancho aqui no que Sandro trouxe. Porque, Sandro, eu vejo que muita gente, a maioria das pessoas, elas não sabem a potência que elas são. Perfeito. E esse livro, ele busca justamente mostrar pra ela o valor que ela tem. Porque, na verdade, cara, tudo aquilo que... Eu sou psicanalista também de formação. Então, o cara lá atrás ouviu coisa de uma tia,
de uma avó, de um ex-patrão, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma ex-namorada, de uma ex-mulher, de um ex-marido também. Tem muitas falas que são negativas, pô. E às vezes você tá lá embaixo porque você deu ouvido pra essas coisas. Isso é verdade. Então o que eu trago no meu livro, o que eu trago na minha palestra, sabe, é provocar, é mostrar que você é uma potência, que você é capaz, que você é grande e que você só precisa acessar esse conteúdo que tá aí dentro, que tá dentro de você, velho. É esse caminho, que foi o que aconteceu comigo. Não tô falando de nada de outra pessoa, não, foi o que aconteceu comigo. Um improvável. Vou lhe dar um insight aqui massa, Cleison. Não sei se eu digo agora ou em off. Fala, pode falar. Vou dizer. Pau na máquina. Irmão, é o seguinte, as pessoas não podem somente ler seu livro, não, pô. Ela tem que olhar no seu olho e ouvir você falando essa isso, energia. Né? A segunda edição, irmão, você vai fazer o seguinte, pra cada capítulo, você vai gravar um conteúdo no YouTube e no final de cada capítulo vai ter um QR Code. A pessoa vai ler tudo, vai ler o QR Code e vai ouvir você falando, potência! Você acabou de finalizar o episódio 1 e aí a galera vai sentir a energia, vai viver o livro junto com você. Porque eu falei, cara, eu vou ler o livro do cara, mas tipo assim... E essa energia é muito bom, mas e essa energia aqui, eu acesso tipo, agora eu vou ler, lembrando do podcast, é energia. Então eu vou estar lendo, ouvindo ele falando. Porra, bicho, obrigado. Quanto é que vale isso, velho? Exatamente. Cara, que insight. Ninguém nunca me deu isso. E a galera fala, né? A Bíblia, a galera fala assim, é o único livro que você lê junto com o autor. Sim. Então você vai fazer exatamente isso, pô. Cara, excelente. Excelente. E isso tem um valor realmente muito grande pra mim, porque ontem eu tava numa palestra e aí a galera repostando e a galera comentando, e aí você sente aonde é que tem teus pontos fortes. E pra mim um dos pontos mais fortes é isso. Perfeito. Essa energia, essa conexão. A galera se conecta muito com isso, velho. Que então, massa, dá esse livro com essa... Próximo livro aí... Próximo não, o terceiro, porque o segundo já tá indo já, mas no terceiro a gente vai assumir esse desafio aí que você lançou aí, Hugo. Excelente, cara. Que é importante porque às vezes o que falta pro cara ali? Energia. O cara, ele se contaminou tanto com o negativismo, com a energia do cara baixa. O cara é natural. Ele tem uma potência ali dentro dele, mas aí ele não soube, ele não entendeu que ele tinha que estar na mesa certa, aí ele foi pra mesa errada, ele ouviu pessoas que não tinha que ouvir. Ele até tentou, né? Ele tentou, só que a energia do cara tá lá embaixo. Quando o cara acessa um cara como você, que só em falar... Já treme, já dá vontade de começar a correr já. É isso, você tava falando ali desde o começo e eu tava falando, velho, eu preciso acessar a energia desse cara, porque eu preciso ter essa energia sempre lá em cima. E o cara, ele volta. Às vezes, não é nem o que você falou. Sim. Ele acessou sua energia e ele falou, caraca, é isso. Não, exatamente, eu tava aqui pensando. É fato isso aí, Exato, tava aqui pensando, velho, você que tá assistindo aí, se você tava esperando passo 1 pra despertar potência, passo 2, passo 3, depois pro 4 você vai fazer, não esqueça a receita, você vai pegar isso aí, vai se inspirar, vai internalizar isso daí, meu amigo. Desde quando você começou a falar, eu senti isso. E aí você falou da energia canalizada pro lado errado e tal. Eu falei que em vários momentos você tava falando, eu tava pensando, nesse momento minha energia tava baixa, naquele momento minha energia eu preciso manter minha energia alta o tempo todo. E isso que você tá falando, cara, isso tá sendo explicado pela física quântica, cara. Cara, a energia em alta não tem nada a ver com o que eu falo, pô. Não tem nada a ver com o que tu fala. A nossa energia vai se conectar. Sim. Porque uma coisa, a gente lê, mas nosso consciente é só 10%. 90% é nosso inconsciente. Dentro desse inconsciente tá campo energético, pô. Então, sabe aquela coisa que você olha pra uma pessoa e fala, não fui com a cara, meu santo não bateu, não rolou química, não rolou... É energia, pô. É energia que não deu liga, não deu match, sabe? E isso que você trouxe aqui, Sandro, é de uma riqueza grande, cara. Se você quer se conectar, porra, leva a tua energia, porque do outro lado lá, se o cara tem energia, vai se conectar contigo, e se o cara não tem energia, o cara vai se conectar contigo também, porque ele vê uma necessidade, é algo que ele precisa. Ou seja, sempre você com energia, você vai conectar mais. Exato. Sempre. Então... Não deixa, e aí é preciso a gente descobrir isso, rituais que eleva
que levanta a minha energia. Exato. Pô, vou sair hoje, vou ter uma reunião com meus sócios, velho. Tá com energia baixa? Pô, não vá não, velho. Toma um café antes, corre, vai na academia. Bota o podcast número 154 de Cleison. Essa energia lá pra cima. Pega uma energia, bora. E vai, e faz acontecer. É essa energia. Se o cara testar isso, cara, ele vai ver o resultado dele muda. É, verdade. Testar isso, o resultado dele muda. Pô, cara, eu falo com modéstia à parte, eu me considero um cara bom. Mas não sou tão bom assim. Mas a minha energia é foda. Irado. Desculpa, a minha energia é demais. É isso mesmo. É por isso que eu vejo, tipo assim, o que você falou de mim, pô, hoje eu acesso vários caras que eu tinha como referência, pô. Exato. Hoje eu acesso vários caras que eu tinha como referência. Isso, no nosso estado aqui, pô, os caras... Eu tenho um vídeo de alguns empresários que os caras falam, às vezes a galera comenta pra você, velho, até o jeito do cara falar tá falando igual a você, pô. Porque essa energia... É difícil eu chegar e falar, fala minha potência! E você não se animar e você... Oi. Não vai, pô. Não vai. Veja uma criança sorrindo, você sorri, pô. Se for assim, oi, vai perder a mão. Vai tomar um tapão. Então, essa energia é muito massa. E me fez lembrar aqui, cara, uma história muito bacana. Lá dentro do grupo do Influência, tem um amigo que encostou em mim e falou assim, véi, por que Joel sempre inventa alguma coisa assim e lhe chama e fala com você? O cara que compra a parada, velho. Pô, eu tava todo mundo fazendo pergunta. Teve um episódio lá que tava todo mundo fazendo pergunta. Aí eu fiz uma pergunta. Joel, podcast, até pergunta boa pra vocês. Boa. Falei, pô, Joel, como é que você faz, cara? Você que é o maior podcast de negócios, de empreendedorismo do Brasil. Como é que você faz quando você leva um empresário que o cara é bom, mas o cara não é bom de comunicação e que você faz uma pergunta lá pro cara, sei lá, como ele venceu lá e o cara, foi difícil, mas eu consegui. E o cara fica calado e o cara não interage. O que você faz nesse momento? Aí, Joel, aquele jeito dele, boa pergunta. A gente vai fazer isso agora. Vamos simular um podcast aqui. Traz a poltrona aí. Abre a poltrona. Aí já começou. Tava só fazendo perguntas e respostas. Ele começou a fazer um... Aí, senta aí, bora. Dinamizou a parada. Dinamizou. Aí falou, bora fazer um podcast comigo agora. Não, mas não sou eu. Não é Joel J. Agora é Marquinho Capixaba que ele usa. Aqui agora é Marquinho Capixaba. Me entreviste. E, cara, pra mim foi um desafio muito grande. Porque aquele grupo, todo mundo levantando, todo mundo com o celular, filmando. Mano, eu diante do mestre, diante de Joel ali. E aí a gente começou, e ele me dando... Eu falava alguma coisa, ele falava... Na boa, ele falava assim, pergunta ruim. Repete, outra. Não é por aí. Treinou na hora. Treinando. Pá, que eu é treinador. Sucesso é treinável. Cara, e aí a gente levou o tempo da manhã todo, praticamente, nessa interação. E aí, já teve outros momentos também, tem algumas coisas no Instagram também. Aí, disso, a galera chegou pra mim, pô, velho, Joel sempre cria alguma parada diferente. Eu falei, velho, e aí pra mim a explicação é isso, é energia, velho. É conexão, sabe? E aí eu recomendo sempre pra galera, eleva a tua energia. Tem bom coração potência também, sabe? Porque Joel é muito isso também, sabe, isso, velho? Se você quiser se conectar com Joel pra querer sugar, usar a imagem dele pra uma coisa, cara, você não vai, velho. Não vai, porque ele lê isso aí. E até a gente também, a gente já... Claro, você vê que o cara tá encostando porque tá com segundas e terceiras intenções, você já... Não gera aquela química, né? Exato. Então, quando você vê a vontade de servir, a vontade de ajudar, pô, velho, gostei do cara, velho. Pô, gostei, comprei a ideia. E aí você faz coisa que às vezes por dinheiro você não faria, velho. Exato. Por dinheiro você não faria. E tudo isso é energia, eu também acho. Tudo é energia, nessa mesa é energia, nós somos feitos de energia. E essa energia de gratidão, de reconhecimento, é o que eu indico pra galera, velho. Sirva, velho. Sirva. Sandro, como é que eu posso te servir, velho? Hugo, como é que eu posso te servir? Sirva, velho. Não tenha medo de servir, velho. Perfeito. Quanto mais você servir... Pô, isso não é nem palavra minha, foi Jesus que disse isso. Lá, lavando os pés dos seus discípulos, ele falou, ó, aprendam essa lição. Quem quiser ser grande, sirva. Ele disse depois de fazer. Isso, primeiro ele faz, que é o líder, é o mestre. É o líder. É o mestre, ele não é igual um bocado de gente que conversa e não faz. Exatamente. E ele é diferenciado. Hoje as pessoas só querem ser servidas. Esse é o problema. Sandro, a gente vai ter que ter dobradinha, hein? Por quê? Dobradinha, tem que ter tréplica. Tem que ter tréplica. Dobra, tréplica. Ó, a gente podia fazer
quinta sim, quinta não com ele. Quinta sim, quinta não. E eu sabendo que vai ter caviar. Caviar. Aí toda semana... E cara, meu diretor merece, porque meu diretor fez uma transição de câmera que vai merece. Foi rápido. Cleição, cara, quero dizer pra você que foi uma honra te receber aqui, tá? Algo que eu já falei aqui no podcast, eu preciso contar novamente isso, porque eu contei algo, mas não tinha na mesa uma pessoa que viveu aquilo que eu vivi, que você vai entender aqui agora onde é que eu quero chegar. E... honra quem merece honra, já fiz as honrarias pra você, mas o que eu queria falar foi o seguinte: início desse ano, cara, eu tava num meio que um desafio mental na minha cabeça, assim, de, cara, tentando de fato entender aquela interseção de fato da minha... É aquela coisa, você não vai baixar um download, sua missão é essa, pum, acabou. Você vai colando as peças, os quebra-cabeça até, né? Perfeito. E aí, cara, eu assistindo um testemunho de um cara que ele tava se conectando com Deus e tal, e se reconectando, enfim. E aí ele falou que nessa reconexão, ele sentiu que Deus mandou ele se conectar com a essência dele novamente, né? Perdão, não é exatamente isso não, eu acabei atrapalhando. Ele pediu pra Deus qual era a palavra pra ele, qual era a palavra daquele ano pra ele. E Deus deu uma palavra. E aí eu terminei, aquela coisa de fazer, né? Ouvir uma coisa e fazer, botar em prática, executar. Eu falei assim, qual deve ser a minha palavra pra esse ano? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, loucura. E aí me veio muito alto no meu coração, essência. Aí eu falei, então a palavra do ano é essência. Se conecta com tua essência. E aí eu fiz assim, caramba, eu tenho que me conectar com minha essência, que eu já tô fazendo tudo com a essência, mas, cara, energias... Chega, me arrepio. Qual foi o primeiro negócio que eu entrei na vida? Up Essência. Opa aí, mano. E up é o quê? Pra cima. Pro alto. Então é como se Deus falasse assim, se conecta novamente, né? Continua se conectando, né? E aí eu falei assim, caramba, então a palavra do ano é essa essência, né? Então Up Essência. Up Essência. E eu comecei a empreender, cara. Eu comecei a empreender através desse negócio. Porque eu era um atendente de call center, moleque, pegava onda o dia inteiro, fui repetir de ano porque era desaforado, eu morava na frente da escola, quando tocava o sinal, Menandro é meu amigo dessa época, tá? E aí a gente ia pra praia surfar, e o diretor falava, final do ano a gente conversa. Eu lhe pego. Então eu falava assim, cara, as melhores ondas é dia de semana. É um complô que a natureza tem com os surfistas. Com os estudantes. E aí, inclusive, mandar um abraço, Jardel Barros, um grande amigo, um grande líder. Véio. E eu vi ele surfando dia de segunda, dia de terça, e eu falava assim, cara, eu preciso começar a surfar, deixa eu entender o que é esse negócio. Caramba. E aí eu comecei Aí eu comecei a empreender por causa da Up Essência. Pô, que massa. E aí, de lá pra cá, não parei mais. Cara, eu tenho muitas memórias, parênteses muitas rápido, boas, exato. Boas demais, e você falando também, isso cara, enche meu coração de alegria, cara. Também. Gratidão demais. Exatamente. E eu vi muita... Cara, me permita ler uma mensagem aqui de um cara que eu admiro demais nessa história aí, que é Shell. E ontem ele postou uma foto nos stories. Aquela fotinha lá no... Aquela foto antiga dele lá no... Atrás do Sumaré. Ali, velho. E aí ele postou a foto e eu disse assim pra ele, eu sou fã desse cara. Deixa eu ver. Lembro do teu corre, irmão. Tu sempre teve muita raça, pagou o preço e foi caro, mas foi lá e pagou. Aí ele responde aqui, ó, e eu sou grato a você por ter acreditado em mim. Dentro desta pasta tem uma máquina do cartão que você me emprestou e perfumes consignados. Caramba. Muito obrigado, irmão. Caramba. Cara, isso é gostoso pra cacete, velho. Shell Guima. Isso é gostoso, pô, porque hoje o cara é uma potência. É uma potência. E tipo, velho, esse cara sempre foi o não, ele nunca aceitou não. Ele não tinha dinheiro, pô. E ele ia pra minha loja, na hora que fechava sábado fecha 2 horas da tarde. Ele pegava perfume consignado
e pegava a maquineta da minha loja, porque eu só podia emprestar no sábado, porque durante a semana eu usava. E aí ele passava o final de semana Cara, eu lembro dessa história, rodando os shoppings de Salvador, vendendo perfume no shopping, tomando carreira de segurança, porque ele não podia vender. Mas ele todo arrumado, paletó e gravata, ia pro shopping, e aí via você bonitão passando assim, fala parceria aí, como é que tá, velho? E aí, você gosta de perfume importado? E aí, não sei o quê, pererê, e vendendo perfume. Só que quando o segurança viu, o segurança... Esse cara, velho, e ele não tinha dinheiro. Tem gente que aí fala, mas é porque eu não tenho dinheiro. Velho, dinheiro não é desculpa, pô. Se você quiser, você faz. Shell também não tinha dinheiro. Exato. A maquineta era eu que dava e o perfume era eu que dava. E eu tô falando isso aqui, não pra mim vai descer, mas falando da história do cara, sabe? Cara, e ele pegava isso e ele fazia acontecer. Quando era na segunda-feira cedo, tava lá. Eu ficava besta com a quantidade de perfume que aquele monstro vendia. Mas sabe o que é isso? E eu tenho isso na minha palestra, velho. Solta um pitbull atrás, velho. Tem que ter um pitbull. Tem um bocado de gente com mimimi, que tá faltando boleto. Exato. Pega um boleto grande aí pra poder... Bota um boleto grande atrás, macho. Um pitbull grande que tu vai ir pra cima. E aí precisar de energia, a gente tá aqui pra dar. Tive uma ideia aqui agora, velho. Tive uma ideia aqui agora. Chama Shellzão pra gravar um podcast junto aqui. Você senta de um lado, ele senta do outro. Verdade. Fica trocando ideia. Boa. Chama ele aí. Pode ligar? Não, na câmera que eu vou mandar esse corte pra ele. Shell Guima, minha potência. Agora não é convite, agora é intimação. Você sabe da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso respeito. Você tá intimado aí pra tá junto comigo aqui, ó. Nós vamos sentar aqui. Vai ser nós 4 num podcast pra gente lembrar lá atrás como tudo começou, meu irmão. Porque tu é um campeão, tu sabe que eu sou teu fã e eu quero conversar aqui contigo. Nessa época, quando ele tava hypando, ele tinha um paliozinho vinho com um adesivozinho da Up. Sempre foi guerreiro. Eu tenho umas 50 histórias de Shell pra contar. Massa. Então pronto. Vai ser boa aqui. Então a resenha vai ser boa. Eu fiz negócio com ele também já. Tá vendo? Já? Já. E a galera que quer isso aí tem que chegar nos comentários desse vídeo aí e falar hashtag leva Shell Guima. Leva Shell Guima. Tá? Ou traz Shell Guima. Mas coloca aí. Porque na verdade, pô, não adianta você assistir um podcast e você não interagir com a gente. Pô, a gente quer essa interação. Exatamente. Vai lá no comentário. Foi que mais chamou a atenção. Ah, você não gostou de algo que eu falei? Fala lá, pô. Mete o pau também. Que aí mostra. Os caras vão me trazer aqui de novo pra gente contar a história. Boa. Pra mostrar, pra corrigir, pra o que for. E se eu errar, eu tô aqui pra pedir perdão. Tem dor de cabeça com a gente, não. Boa, Errei, pedi perdão, irmão. É isso aí. Então, curte, comenta. Você tem que comentar. Se não comentar, 7 anos de azar. Brincadeira. Mas comenta e compartilha também. Porque o cara ficar com conteúdo desse só pra ele, isso é egoísmo, pô. É egoísmo. Ó, o cara sai de Feira de Santana. A gente tá aqui numa quinta-feira, 11 horas. Mais de 1 hora já de podcast aqui. E não estão cobrando nada pra você, irmão. Tem nada pra você. O que é que custa você pegar ou compartilhar e entregar esse presente pra uma... Talvez você tenha um amigo que ele talvez não te contou, mas o cara tá triste, a energia dele tá baixa, o negócio dele tá funcionando. E quando você manda isso aqui pro cara, você não sabe o presente. Ele vai te agradecer pelo resto da vida. Então faz isso, eu me arrepio. Vai lá isso aí, velho. Manda, velho, manda. Então vamos lá, pra gente finalizar, a gente acabou deixando pro final o que era pra ser feito no começo. Cara, fala um pouco aí desse best-seller aí, cara. Mostra pra galera. Mostra aí pra galera seu livro. Porque você falou, mas a galera tem que olhar a capa pra poder ir pras livrarias buscar. Desperte a sua potência. Desperte sua potência. Cara, um guia para o sucesso e crescimento contínuo. Esse livro aqui não é minha biografia. A minha biografia ainda vai ser daqui a 20 anos, porque ainda tem muita coisa pra rolar. Mas esse livro aqui eu quis fazer algo pra desperte. Desperte porque desperte é verbo. Despertar, sabe? Ação, provocação. Ouvir Cleison, pô. Não tem como você ouvir Cleison e continuar sentado. Não. Até o diretor tá com vontade de levantar, pô. De correr. Bora correr na orla, velho. Bora correr 5 km. Boa. Se não quiser correr, pô, bora fazer dinheiro. Bora fazer negócio, pô. Boa. Como é que tá as vendas? Bora vender. Bora fazer alguma coisa. Boa. Qualquer coisa tem que fazer. Desperte, ação. Esse livro aqui eu trago história de diversos amigos, diversas pessoas que venceram na vida, que superaram, que enfrentaram dificuldades, porque é uma palavra que você é uma potência. Eu não vou dar spoiler, mas é a mensagem. Você é uma potência que às vezes você não se enxerga como tal, devido a uma série de fatores que a vida bate, viu, velho? A vida bate e bate sem pena. Bate sem pena. Cara, tem muita gente que quer empreender, ele empreende e ele quebra. Irmão, isso dá um choque na mente da pessoa tão grande que a ação mais normal dele é não quero conta mais. E tá errado. Porque ninguém deu certo de primeira também. Exato. É normal você passar por isso. Então esse livro aqui, ele vai fazer você acessar
essa potência que tá aí dentro de você. Você vai descobrir, olha a ousadia, você vai descobrir potência que você nem tinha, velho. Perfeito. Até você que achava assim, será que eu sou? Porque ele vê mais a qualidade no outro do que nele. Exato. Esse livro vai te provar o contrário. Esse livro vai mostrar que você é foda, que você é grande, que você é capaz, que você é uma potência. Não é à toa que Joel J escreveu o prefácio. Boa. Então, só em você ler o prefácio, ler o que Joel tá dizendo de mim, o que tá dizendo desse livro aqui, já vale. É pra comer com farinha. É pra comer com farinha, meu amigo. Eu vou E é despertar um minha livro potência. leve, isso aqui é importante eu falar isso aqui também. Eu não fiz um livro para leitores. Sim. Eu fiz um livro para empresário normal, Aham. quem não gosta de ler, quem não tá acostumado. Eu não gostava de ler, pô. Sim. Eu achava a leitura chata. Aham. E quantos brasileiros, a maioria dos brasileiros não gostam de ler porque leitura é chata. Sim. Então eu fiz uma leitura leve. Você ouvindo esse podcast que você vai ver eu conversando Massa. com você Pô, que nesse massa, livro aí. velho, Vai ser que muito massa. top. Então pronto, Boa, vamos ter cara. dobradinha, vamos trazer o Cleison novamente aqui, mas a gente agora vai precisar encerrar, né, Sandrão? Infelizmente. E aí a audiência faz assim, Oh. Infelizmente. Queria ficar mais aqui. Como é que te encontra nas redes sociais? @Cleison com K, Cleison.melo, @Cleison.melo, ou você pode acessar também o nosso podcast, @podcast Visão Empreendedora. E aí você vai encontrar a gente lá nas nossas redes sociais. E pra mim, um orgulho grande estar aqui nesse episódio, nesse podcast aqui, que é estourado, que é uma referência pra mim, que aprendo demais com esses caras. Então, você que gosta de podcast, continue, porque pra mim é uma MBA mais barata que eu já Boa, vi. Com exatamente certeza, isso. Com certeza. Então velho. pronto. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui sempre com a gente e um forte abraço. Um abraço. Até a próxima. Valeu.